sobre a redação. Eu achei o tema muito bom. Tem os textos motivadores, que eu também gostei muito. Por exemplo, o texto 1, ele fala sobre a ilusão de liberdade de escolha. Que os algoritmos, eles geram escolhas para mim. E até onde eu realmente sou livre para escolher o que eu quero ver. Por exemplo, tá? Vou usar um exemplo. O Netflix. Eu entro no meu Netflix, já tem assim, opções, baseado em tudo que eu vi. Às vezes, por trás daquela opção, tem um monte de filme que eu não pesquiso e só fico vendo aquilo que o Netflix está me jogando. Aí ele pega um sucesso, joga pra mim toda hora. Joga. Eu acabo vendo e falo assim, hoje eu quero ver. Só tô vendo porque toda hora me jogou aquela série na cara, tá? Então a liberdade, ela é um paradoxo. Eu tenho liberdade e até onde eu sou livre? Porque às vezes eu abro mão da minha liberdade, porque aqui tá falando sobre um serviço de música. Então se eu quero montar uma playlist, eu estou abrindo mão da minha liberdade de pesquisar e talvez achar algo novo para escutar aquilo que o sistema me deu. Então a liberdade eu tenho liberdade e eu abro mão dessa minha liberdade usando a minha situação de ser livre para perder um pouco de liberdade para um fim. Então depois eu vou abordar em outros vídeos essa questão mais profunda de liberdade. Então até onde isso vai massificar? Se eu quero que o cantor X tenha muito sucesso, toda hora eu vou cantor X, você liga o rádio, tá passando aquela desgramada daquela música. Deu descarga, tá tocando a música. Saiu na rua tocando a música. Tá no sacolão, tá lá a música lá na cabeça. De repente você sabe a música de cor e você nem sabe quem canta, tá? Isso massifica, porque na hora que você escuta a música, você vai curtir a música, porque você conhece a música. E mesmo se você ficar de saco cheio com a música, às vezes você vai parar no dia e tá lá cantando uma música que você não queria cantar. O texto 2 fala sobre onde que a máquina que decide, né? O que eu vou ler ou não. Vocês já repararam também nessa questão desses banners que aparecem pra gente? Eu não tô falando só coisa que poderia escrever aqui não, tá? Tô abrindo o leque. Desses banners que aparecem em site, que você pesquisa liquidificador, de repente é liquidificador, todo site que você entra tem um monte de promoção de liquidificador e tem promoção daquele site que você entrou e aí de repente é só aquilo que você vê. E aí a proposta mesmo foi a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então a internet, ela controla realmente a nossa vida. Até quando sabemos que a internet exerce controle, ainda assim caímos nessa pegadinha dela. Então, por exemplo, eu caio naquela questão de Netflix, que mostra a série, mostrou tantas vezes que você fala assim, deixa eu ver, eu já fiz isso e vi a série e achei uma porcaria e não vi mais, e já fiz isso e vi séries que eu gostei. Então, assim, é bom e ruim. Você que tem que saber, né, medir até onde você tá sendo obediente e até onde obediente nem tanto, domesticado, né? Quem é meu aluno sabe a domesticação que eu tô falando, e até onde você está usando sua liberdade para decidir o que você quer, tá? E aí, muitas pessoas falaram assim, que chegou ao meu ouvido, que o tema da redação foi fake news. O tema da redação não foi fake news. O tema foi, né, a proposta foi a manipulação do comportamento. Manipulação. Gente, fake news pode ser um argumento, o tema não foi fake news. Então, o que poderia ter sido falado? Você podia falar da escola de Frankfurt, né, dessa indústria cultural que massifica comportamento, tá? A massa, ela é domesticada, tá? Para obedecer. É que até onde a gente gosta ou não de escolher, né? Vocês já repararam que em filmes futuristas o ser humano, ele não escolhe? Por exemplo, aquele filme Wall-E. Eu adoro bastante ele. Wall-E!
Então, assim, ele é lindo e mostra que o ser humano, numa época futurística, eles são gordos, deitados, não fazem nada e ficam lá vivendo aquela vida de só ver TV. Eu tô vendo TV e tô comendo, vendo TV, comendo, não tô andando, algo anda por mim e eu nem interajo com o carinha que tá do meu lado, porque não precisa. Gente, isso é domesticação, tá? E o ser humano, em filmes futuristas, geralmente, eles são o quê? Obedientes à máquina, tá? Black Mirror, que fica mostrando que a máquina manda. Aquele que a moça fica lá, ó, que você só vai entrar em tal lugar se você tiver tal nota, tá? Eu tô saindo um pouco aqui do texto motivador, mas é porque eu quero falar isso, gente. Manipulação de comportamento. Massificação. Então você podia ter usado muita coisa, e não só fake news, tá? Você podia ter usado Black Mirror, a indústria cultural da escola de Frankfurt, massificação de comportamento. Você pode usar aquela questão de que eu tenho e eu sou, por isso que tudo que tá na mídia, que tá com fama, eu quero ter. Porque se eu tenho, eu sou. Se eu não tenho, eu não sou. Né? Então é difícil e hoje em dia a gente usa a internet pra tudo. Então, gente, eu acho que essa redação, o texto foi muito bom, eu gostei. Eu abri muito leque aqui, lógico que na redação não dá pra você fazer isso. Mas eu gostei que foi um tema que eu trabalhei muito com os meus meninos, então eles tinham argumento sim pra colocar. Então, agora eu vou pra questão. O que eu achei das questões? Eu achei simples, não vou trabalhar todas, porque eu achei simples. Se você tem alguma dúvida em alguma questão, pode me mandar, que eu não ligo de conversar com você, de responder e tudo. Então, a questão 58, por exemplo, no caderninho branco, tá, gente? Foi uma questão do Tomás de Aquino. Gente, Tomás de Aquino, escolástica. Meus meninos já estão com isso decorado na cabeça de tanto que eu falei. Então, gente, Tomás de Aquino, filosofia mais fé, tá? Pensamento racional, fé, tá? Ele acreditava em Deus, sim, mas ele tinha um pensamento racional, sim. Então, acreditar naquilo que não se vê, ter fé. Pensamento racional, tá? Tentar colocar racionalidade naquilo que é subjetivo, tá? E aí, gente, é óbvio que a resposta é sustentar racionalmente uma doutrina alicerçada na fé, tá? Agora a outra, Hobbes e Rousseau. Gente, Hobbes e Rousseau, eu falei em muitas das minhas aulas, sempre tô colocando nesse ponto. Passou um texto, tem um texto 1 que tá falando da guerra de todos contra todos, e no texto 2, Rousseau tá indo contra aquilo que Hobbes falou. Gente, se tá falando de guerra todos contra todos, Rousseau indo contra, é óbvio que tá falando do estado de natureza. Se tá falando do estado de natureza, a resposta é condição original. Condição original do ser humano. Quando o ser humano está lá, na natureza selvagem, o que ele é? Tá? Então, quem estudou direitinho sabe o que Hobbes falou e o que Rousseau falou. Depois eu vou gravar um vídeo sobre os contratualistas. Tá? Então vamos lá para outra questão do Epicuro. Depois eu vou gravar um vídeo sobre o período helenístico, tá? Mas, por exemplo, aqui sobre o Epicuro, esse período helenístico tiveram aquelas linhas de pensamento que são os epicuristas, os estoicos, os cínicos e os céticos. Vou falar sobre eles depois, tá? Mas agora, o que os epicuristas queriam como uma qualidade de vida? Que é viver o prazer. Só que viver o prazer é uma coisa, né? Viver o prazer não é farra, fogo, pinga, foguete. Viver o prazer é ter um ócio criativo, ter uma justa medida na sua vida, sabe? Contemplar o mundo, estudar, ler, prazer positivos, tá? Na justa medida. Não é balada, churrasco, tá? Então, esse prazer aqui, você poderia ficar em dúvida sobre a temperança e a prudência, né? Só que olha aqui a outra parte, né? Temperança, marcada pelo domínio da vontade. Gente, quando falamos em prazer, o prazer quer o quê? Quer deitar e ver série, né? É isso que ele quer. Só que o que nós temos que fazer? Dominar esse prazer do vício para ir para o prazer da virtude,
que é buscar uma vida correta, buscar um ócio criativo, buscar sempre crescer, tá? Vamos pensar no homem grego, né? Que é aquela justa medida. Depois eu faço um vídeo aprofundando nisso também. Não vou falar sobre todas as questões, tá? Na prova de sociologia não caiu muitos pensadores, assim como eu achei que ia cair, mas eu achei a prova boa. Depois, se quiserem, eu posso comentar sobre ela. Caiu aquilo que eu falei, que eu acreditei que ia cair também. Eu pensei que ia cair muitos pensadores, tipo Karl Marx, achei estranho que não caiu. Na prova de filosofia não caiu Kant, que Aristóteles, Sócrates, Platão, que eu achei que é batata cair, né? E não caiu. Mas na sociologia, por um lado, caiu mais ou menos aquela linha que eu pensei, que é um pouco de atualidade, um pouco de movimentos sociais e um pouco de conceitos sociológicos. Tá dentro do que eu esperei, tá? Ô, gente, no mais é isso mesmo. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma proposta de vídeo, pode me mandar. Eu vou ficar muito feliz em gravar o vídeo que você sugeriu. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar, não tem problema nenhum. Adoro conversar sobre filosofia. Espero que vocês tenham gostado. E aí, qualquer coisa é só me mandar, tá? Eu vou ter